Imagine acordar em um país que já foi uma das nações mais prósperas do mundo, com uma economia vibrante, uma sociedade cheia de oportunidades e recursos naturais praticamente infinitos. Agora, imagine que, ao longo das décadas, essa prosperidade se transforme em desespero. Um lugar onde o básico, como alimentos, remédios e segurança, se torna um luxo inacessível. Esse é o cenário da Venezuela, uma nação que chegou a ser chamada de o país mais rico da América Latina e hoje está mergulhada em uma das piores crises humanitárias e econômicas da história moderna. Mas como isso aconteceu? Não foi algo que aconteceu de uma hora para outra, nem um único evento responsável pelo colapso. Foi um processo longo, alimentado por uma combinação de escolhas políticas desastrosas, corrupção endêmica e uma dependência perigosa de um único recurso, o petróleo. Crianças que crescem sem acesso a uma nutrição adequada, famílias que se despedem de seus entes queridos enquanto fogem para outros países, e uma população inteira presa em um ciclo de sofrimento e incerteza. No vídeo de hoje, vamos desvendar como a Venezuela, que tinha tudo para ser uma potência global, se tornou um exemplo trágico de má gestão e autoritarismo. E mais do que isso, vamos entender as lições que esse colapso pode trazer para outros países e para todos nós. Porque a história da Venezuela não é apenas sobre eles, é um lembrete do que pode acontecer quando uma riqueza é desperdiçada e os líderes não colocam o povo em primeiro lugar. Fique comigo, porque essa história é impactante, triste e cheia de reviravoltas, mas também necessária para entendermos o mundo de hoje. O início da riqueza petrolífera. Nos anos 1920, a Venezuela vive um marco histórico com a descoberta de suas vastas reservas de petróleo. Esse evento não apenas transformou o país em uma potência econômica emergente, mas também moldou toda a sua nação. Durante a primeira metade do século XX, a exploração petrolífera cresceu de forma exponencial, e os investimentos estrangeiros fluíram para o país. Empresas internacionais, como a Shell e a Standard Oil, estabeleceram transações massivas, fazendo da Venezuela o segundo maior exportador de petróleo do mundo na época. A economia começou a se modernizar rapidamente, e a capital, Caracas, se tornou um símbolo de progresso na América Latina. O petróleo trouxe riqueza, mas também iniciou um ciclo de dependência econômica perigosa. O governo começou a financiar suas operações e programas sociais exclusivamente com os lucros obtidos do petróleo, negligenciando o desenvolvimento de outros setores produtivos, como a agricultura e a indústria. Esse modelo, conhecido como doença holandesa, é um específico econômico em que a abundância de recursos naturais sufoca outras partes da economia. Com isso, a Venezuela passou a importar quase todos os produtos que consome, e a economia tornou-se extremamente vulnerável às flutuações no preço do petróleo no mercado internacional. Além disso, a distribuição dessa riqueza foi historicamente desigual. Enquanto uma elite política e econômica prosperava, as classes mais pobres lutavam para ter acesso aos benefícios desse boom econômico. Esse desequilíbrio criou dificuldades sociais que se intensificaram nas décadas seguintes. Mesmo assim, durante grande parte do século XX, a Venezuela era vista como um exemplo de sucesso econômico na América Latina, com altos índices de alfabetização, uma classe média crescente e investimentos robustos em infraestrutura. Porém, os alicerces desse sucesso eram frágeis, pois estavam suficientemente sustentados pelo petróleo, um recurso finito e assustador. Esse período de fugas aparentemente mascarava problemas estruturais que só ficariam evidentes mais tarde. O país estava construindo seu futuro em uma base de areia movediça, dependente de um mercado global que ele não podia controlar. A negligência em diversificar a economia e investir de maneira sustentável seria uma das principais causas do colapso que viria a seguir. Essa primeira fase da história da Venezuela nos mostra que nem toda riqueza é variável de estabilidade e que as decisões tomadas na bonança são cruciais para enfrentar as tempestades do futuro. A Era Chávez. Em 1999, a Venezuela virou uma página em sua história com a ascensão de Hugo Chávez à presidência. Ele era um líder carismático, que emergiu como a voz dos desfavorecidos, prometendo acabar com a desigualdade social e redistribuir as riquezas do país. Chávez lançou sua Revolução Bolivariana, uma série de políticas baseadas no socialismo e no nacionalismo econômico. Sua plataforma era clara: o petróleo, principal fonte de riqueza do país, deveria servir ao povo venezuelano, e não às elites ou empresas estrangeiras.
Com isso, ele iniciou um processo agressivo de nacionalização, assumindo o controle de grandes indústrias, bancos, principalmente, da estatal petrolífera PDVSA. Inicialmente, essas políticas tiveram um impacto positivo. Chávez utilizou os lucros do petróleo, que na época estavam em alta, para financiar programas sociais conhecidos como missões bolivarianas. Esses programas ajudaram a reduzir a pobreza extrema, ampliar o acesso à educação e à saúde e fornecer moradias subsidiadas. Não é à toa que ele se tornou extremamente popular, especialmente entre as classes mais pobres. No entanto, essa política de generosidade tinha um preço. Em vez de usar a receita do petróleo para investir em infraestrutura produtiva ou criar uma economia planejada, Chávez concentrou todos os esforços em projetos de curto prazo, dependentes da alta do petróleo. Outro ponto crucial foi a centralização do poder. Chávez implementou reformas que enfraqueceram as instituições democráticas, alterando a Constituição para expandir sua autoridade e prolongar seu tempo no cargo. Ele também se envolveu em confrontos constantes com a oposição e com a mídia independente, que eram frequentemente acusados de conspirar contra o governo. A liberdade de imprensa foi restrita, e as instituições como o judiciário foram preenchidas com aliados do regime. Isso consolidou o poder em torno de Chávez, mas também eliminou mecanismos de fiscalização e controle, essenciais para a democracia e para a gestão responsável dos recursos públicos. Apesar da popularidade, a economia venezuelana começou a dar sinais de fragilidade ainda durante o governo Chávez. A dependência do petróleo persistiu e a produtividade da PDVSA começou a cair devido à má gestão e à politização da empresa. Ele exonerou especialistas da indústria e colocou aliados políticos sem experiência para administrar o Estado, resultando em uma queda na eficiência e no desempenho. A era Chávez foi uma mistura de carisma, políticas populistas e centralização de poder, mas também de desperdício de oportunidades. Com recursos gigantescos à disposição, o governo tinha chance de transformar a Venezuela em uma economia alternativa e sustentável. Em vez disso, optou por um caminho que priorizou o imediatismo e o controle político, deixando o país vulnerável ao que viria depois. Chávez saiu de cena em 2013, mas os problemas que ele criou e agravou acompanharam e assombraram o país, agora sob o comando de Nicolás Maduro. O colapso econômico na era Maduro. Após a morte de Hugo Chávez em 2013, Nicolás Maduro assumiu o poder, prometendo continuar com a Revolução Bolivariana. Porém, o contexto econômico e político já era completamente diferente. Maduro herdou um país com uma economia extremamente dependente do petróleo, uma PDVSA enfraquecida e uma infraestrutura econômica em colapso. No ano seguinte, o preço global do petróleo caiu, caindo de mais de $100 por barril para menos de 50 em 2014. Para um país cuja economia dependia quase exclusivamente dessa commodity, esse foi um golpe devastador. Sem reservas internacionais suficientes para sustentar o país, Maduro introduziu uma série de medidas que aprofundaram a crise. Em vez de reduzir gastos ou buscar soluções estruturais, o governo começou a imprimir dinheiro descontroladamente para financiar seu déficit fiscal. Isso desencadeou uma hiperinflação galopante, uma das maiores já registradas na história moderna, cerca de 130.000%. O valor da moeda venezuelana, o bolívar, despencou, tornando-a praticamente inútil. Para piorar a situação, o governo implementou controles rígidos de preços e câmbio, o que levou ao desabastecimento generalizado de produtos básicos. Alimentos, remédios e itens de higiene tendem a desaparecer das prateleiras, forçando milhões de venezuelanos a recorrer ao mercado negro para sobreviver. A situação foi agravada pela corrupção endêmica. Sob Maduro, o governo continuou a enriquecer uma elite política e militar, enquanto a maioria da população afundava na pobreza. Escândalos envolvidos na PDVSA, que já era a principal fonte de receita do país, demonstraram que bilhões de dólares foram desviados para contas de aliados do governo. A politização do Estado e a falta de investimentos em manutenção e infraestrutura reduziram significativamente a produção de petróleo, que chegou a níveis mais baixos em décadas. Assim, mesmo com as maiores reservas de petróleo do mundo, a Venezuela se viu incapaz de gerar renda suficiente para sustentar sua economia. Enquanto a crise econômica se aprofundava, Maduro enfrentava forte resistência tanto da oposição quanto da comunidade internacional. Protestos em massa tomaram conta das ruas,
denunciando a má gestão e exigindo mudanças políticas. Em resposta, o governo suportou sua postura, reprimindo manifestações, prendendo opositores e acumulando mais poder. A repressão atraiu críticas globais, levando a avaliações econômicas impostas por países como os Estados Unidos e membros da União Europeia. Essas avaliações pioraram ainda mais a situação econômica, isolando a Venezuela do sistema financeiro internacional. Nesse cenário de caos, milhões de venezuelanos fugiram do país. De acordo com dados da ONU, mais de 7 milhões de pessoas deixaram a Venezuela nos últimos anos, migrando para países vizinhos como Colômbia, Brasil e Peru, em busca de sobrevivência. A crise na Venezuela deixou de ser apenas econômica, tornou-se uma tragédia humanitária e um dos maiores êxodos já registrados na história da América Latina. O colapso econômico na era Maduro não foi um acidente ou uma fatalidade resultante. Foi o resultado de anos de políticas equivocadas, corrupção e negligência, combinadas com a incapacidade de lidar com os desafios externos. A hiperinflação, o desabastecimento e a migração em massa são reflexos de um governo que priorizou a perpetuação no poder em vez do bem-estar de seu povo. Uma crise que começou como uma queda nos preços do petróleo evoluiu para um colapso total, marcando a Venezuela como um exemplo trágico de como más decisões podem destruir uma nação. A crise humanitária. A crise humanitária da Venezuela é, sem dúvida, uma das consequências mais devastadoras do colapso econômico e político do país. Com a economia em frangalhos e os serviços básicos praticamente inexistentes, milhões de venezuelanos enfrentam uma luta diária para sobreviver. O desabastecimento de alimentos e medicamentos é tão severo que, em muitas áreas, as pessoas recorrem a alternativas extremas, como buscar comida em lixões ou improvisar tratamentos para doenças graves. Hospitais, que antes eram referência na América Latina, hoje são sem insumos básicos, sem energia elétrica frequente e sem profissionais capacitados, muitos dos quais emigraram em busca de melhores condições de trabalho. Essa crise não é apenas econômica, é uma emergência humanitária de situações alarmantes. Milhares de crianças sofrem de fome crônica, prejudicando seu desenvolvimento físico e cognitivo. As doenças, muitas delas já erradicadas em outros países, retornaram com força à Venezuela, incluindo casos de malária, sarampo e difteria. Outro fator também é a violência. O país registra um dos índices de homicídios mais altos do mundo, resultado da combinação de pobreza extrema, ausência de segurança pública e fortalecimento de grupos armados. Outro impacto brutal é o êxodo em massa. Desde 2015, mais de 7 milhões de venezuelanos deixaram o país, configurando uma das maiores crises migratórias do mundo. Enquanto isso, uma elite governamental vive no luxo, protegida pela máquina estatal, enquanto a maioria da população sofre com fome, medo e incerteza. Essa combinação de colapso econômico, migração em massa, repressão e miséria projeta um cenário que vai muito além de uma crise nacional. O que acontece na Venezuela é mais do que um desastre político ou econômico, é um alerta para o mundo. Um lembrete de que a má gestão, a corrupção e a centralização do poder podem destruir até mesmo as nações mais ricas em recursos. A tragédia da Venezuela não é apenas a história de um país que sucumbiu às suas próprias escolhas. É um espelho assustador do que pode acontecer quando um governo centraliza o poder, supera suas responsabilidades e prioriza ideologias sobre a realidade econômica e social. Ao olharmos para a Venezuela, vemos mais do que um caso isolado. Vemos o perigo de confiar cegamente em líderes carismáticos, de ignorar a importância de uma economia direcionada e de subestimar o papel das instituições fortes. A Venezuela tinha tudo: petróleo, uma localização estratégica, um povo resiliente e determinado. Mas tudo isso foi corroído pela má gestão, pela corrupção e por decisões que priorizavam o poder a curto prazo em detrimento do bem-estar a longo prazo. Se há algo a aprender dessa crise, é que as nações não caem da noite para o dia. O declínio é um processo lento, feito de pequenas concessões, de erros acumulados e de promessas que não se cumprem. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, você fica por dentro do mundo dos negócios, das economias dos países e muito informado. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo.